Olá galera, eu me chamo William, faço parte do Coletivo Agir, né, que está sendo organizado por um grupo de jovens que estão preocupados com a sociedade carolense e de um modo geral com a sociedade brasileira. Vê só, a gente está discutindo um tema agora que é a questão da cultura e da violência no Brasil, né? Então assim, o que a gente considera como cultura, né, na sociedade brasileira? Nós consideramos como cultura tudo aquilo que o homem produz. Agora, aquilo que é naturalizado dentro do ponto de vista da cultura, ele termina sendo trazido ou levado de geração em geração. E uma coisa que é muito preocupante, a partir do que nós estamos pensando, é a violência, né? E no Brasil, quando nós falamos a relação cultura e violência e a sua naturalização, muitas vezes praticamos essa violência e não nos damos conta que ela passa por ser uma violência ou de forma simbólica ou de forma tipicamente física, né? Mas antes de falar especificamente de um tema atual, que é a questão do armamento no Brasil, nós queremos fazer um levantamento bem simples, né? Um pouco sobre a história do povo brasileiro. E aí, claro, vamos tentar falar isso aí de forma muito sucinta, de forma muito geral, cometendo inclusive alguns erros historiográficos, é lógico, né? Mas vamos pensar mais ou menos assim. Como é que o Brasil foi formado? Formado na base da violência. Entretanto, essa violência ela nunca foi explícita do ponto de vista de uma violência, seja simbólica ou naturalmente falada assim, como algo assim, que realmente é uma violência. Até porque em muitos casos, como por exemplo a escravidão, a violência ela era inclusive lei. Né? Então nesse ponto de vista, como a escravidão ela era legalizada, então naquele contexto era como se não fosse uma violência, mas algo que era naturalizado dentro do ponto de vista da cultura. Né? E aí pensando da seguinte maneira, isso não só se deu apenas com os povos de matriz africanas, se deu também com os povos de cultura indígena e no seu processo de desenvolvimento histórico vai passando pelo Império, chegando na República Brasileira e etc. Mas ao mesmo tempo temos que pensar em algumas coisas que são assim míticas, né? São mitos fundacionais dentro do povo brasileiro. Né? Por exemplo, é um país que é católico, é um país que sobretudo é muito religioso, do ponto de vista assim, mais geral, ele é cristão, né? Mas ao mesmo tempo é aquele país que foi vendido pela mídia como o país do samba, do futebol, da amizade, etc. Né? Alguns sociólogos e até alguns pensadores, de uma forma assim, mais livre, dizem que o povo brasileiro ele chega a ser passivo e ao mesmo tempo pacífico. Né? Outros dizem, não, ele nem é passivo, nem é pacífico, enfim, ficamos de um debate bem significativo. Né? Mas a grande preocupação do nosso coletivo Agir é com um conceito social que é muito caro a nós, chamado de razão cínica. Veja como é isso. Nós sabemos que algo está errado, mas de forma muito cínica praticamos para fazer um suposto bem. É o que nós chamamos de jeitinho brasileiro. Né? O Sérgio Buarque de Holanda vai chamar isso de homem cordial, homem polido. Às vezes o brasileiro é muito cordial, muito do jeitinho brasileiro. E ao mesmo tempo, às vezes, cometemos muita violência no nosso cotidiano. Né? Então aí, onde eu quero chegar com toda essa conversa? Com essa fala muito genérica, inclusive cometendo alguns garfos históricos, porque eu estou tentando resumir isso de forma muito simplória. Né? Chegar na discussão do armamento, certo? Vamos pensar assim, um país que muitas vezes não respeita o direito das mulheres, um país que muitas vezes não respeita, por exemplo, o direito dos idosos, né? Do negro, do indígena, e de um modo geral não respeita o outro, na sua essência de ser. Certo? Mas ao mesmo tempo somos um país que vende slogans da paz, da bonança, da ordem, aliás, a nossa bandeira, ordem e progresso. Né? Não consegue pôr em prática, de fato, uma sociedade harmônica. E aí qual é a solução do momento? E que isso foi vendido, inclusive, né? É isso em algumas campanhas, etc., que é a questão do armamento. Então, como é que você pode propor para nós um debate, ou qual é a sua opinião acerca do armamento? Você acha interessante você ter uma arma dentro de sua casa? Você acha interessante ter essa arma no seu comércio? Enfim, o que é que você acha? O que é que você poderia transpor para nós aqui do Coletivo Agir essa ideia de ter uma arma como maneira ou meio de tentar se defender, sabendo de forma muito simplória, muito simples, acerca de uma cultura de violência que ela é naturalizada e institucionalizada. Beleza, galera? Nós contamos com o apoio de vocês. Se gostaram do vídeo ou se tiver alguma opinião, entra na página do Coletivo Agir, dá um curtir nesse vídeo e ao mesmo tempo deixa aí um comentário. A gente precisa dessa sondagem, até porque a gente quer agir e interagir com todos vocês. Valeu, pessoal, estamos aguardando.